Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler no verso 17 até o verso 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar. Nosso Deus, abençoa, Senhor, a Tua palavra, Deus, fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja vida para nós, seja alimento para a nossa alma e seja transformadora para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós temos meditado, irmãos, a respeito de Paulo, o apóstolo, ser um modelo para cada um de nós. Ele repete isso, nós acabamos de ler no verso 17, ele fala assim, sejam meus imitadores, irmãos, e tenham cuidado segundo o exemplo que tem em nós pelos que assim andam. Não é que Paulo era orgulhoso, não é que Paulo dizia assim, olha, eu sou perfeito, olhem para mim porque eu não tenho falhas. Não é isso que ele está falando, pelo contrário, ele fala anteriormente, que ele não tinha ainda alcançado, que ele estava buscando, ele estava prosseguindo. Ele não era perfeito, longe disso, ele era pecador, mas era também santo. Mas o que Paulo está tentando mostrar é que, tanto naquela época quanto na nossa época, nós precisamos às vezes, de ver pessoas que mostrem o que é ser um cristão. Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender a Escritura, de aprender a palavra, então ela precisa de alguém que ela veja e diz, assim é que um cristão deve viver. No meio do mundo pagão, precisa haver modelos para que as pessoas possam entender exatamente como que vive um cristão. E Paulo era esse modelo, porque ele também procurava imitar Cristo. Então nós estamos vendo já há algumas semanas algumas atitudes de Paulo, alguns sentimentos, algumas opiniões que ele tinha, como ele se comportava, como ele pensava, e procurando seguir esse exemplo. E hoje nós vamos ver mais duas atitudes que Paulo tinha como cristão e que nós também devemos ter. A primeira atitude é a seguinte, a preocupação pelas pessoas que não são cristãs. Olha o versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, era uma pessoa que ele era tomado por um zelo e pelo um desejo de ver pessoas salvas com toda a intensidade do seu coração. Você pode, por exemplo, ver
Abre Romanos 9, verso 1. Paulo abrindo o seu coração, Romanos 9, 1, ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou anátema, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo fala que a família dele, a nação dele, estando longe de Deus, trazia tristeza e contínua dor no seu coração. O coração dele sempre doía, o coração dele sempre sentia tristeza, por causa dos israelitas que não criam no seu Messias. E o mais importante é entender que esses israelitas caçavam Paulo, espancavam Paulo, prendiam Paulo, blasfemavam de tudo que ele fazia, mas mesmo assim, o coração dele doía e ele sentia contínua tristeza e dor por aqueles que não eram cristãos. Capítulo 10 agora, capítulo 10, ele chega a falar no 9, né, que preferia ser separado de Cristo se isso viesse a salvar a nação dele. Lembra Moisés, quando falou assim: Senhor, perdoa esse povo, então risca-me do teu livro. Se colocou como intercessor. E Paulo a mesma coisa. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então ele fala que o bom desejo do coração dele, a oração dele, pelos familiares dele, pelos da nação dele, era para que eles fossem salvos. Isso aqui já quebra, né, irmão, totalmente esse ensino errado que muitas igrejas têm pregado, de que os judeus são povo de Deus e estão salvos, né? Não é verdade? Paulo está orando para que eles sejam salvos. Se Paulo está orando para que eles sejam salvos, é que eles não são salvos. Irmão, muitos erros nós caímos simplesmente por não ler as Escrituras. Basta ler a Bíblia e você vai se desviar de todos os erros. Mas, infelizmente, as pessoas não leem. Volta em Filipenses capítulo 3. No verso 18, ele fala: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Como é que Paulo trabalhava as cartas? Ele ditava, inspirado pelo Espírito Santo, ele ditava as suas cartas e um escritor ia copiando o que ele estava falando. Se ele estivesse escrevendo a carta, nós poderíamos dizer que suas lágrimas regariam, manchariam as páginas do pergaminho onde ele estava escrevendo. Suas lágrimas cairiam na tinta e manchariam, fariam um borrão nas páginas que ele estava escrevendo. Mas ele não escrevia, ele ditava. Então ele estava ditando e falando da palavra e falando, e de repente ele lembra das pessoas que são inimigos da cruz de Cristo e começa a chorar. Você já chorou alguma vez por alguma alma que não é cristã? Já derramou alguma lágrima pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos ou seus pais? Já chorou? Você já sofreu? Você sofre? Você tem contínua dor no seu coração? Você tem tristeza no seu coração?
por que ele tinha tanta dor? Por que ele sofria tanto pelas vidas das pessoas não cristãs? Versículo 19. O fim deles é a perdição. O destino de cada vida sem Cristo é um inferno eterno. É um destino mais terrível que qualquer mente possa imaginar. Ele fala dos inimigos da cruz. Quem são esses inimigos da cruz? Poderiam ser os legalistas, que ele fala no início do capítulo, que representam os religiosos que dispensam a cruz, são inimigos da cruz. Inimigo da cruz é todo aquele que dispensa o sacrifício de Jesus Cristo. E dentre esse número existem, ele fala aqui, muitos, existem bilhões de pessoas religiosas que passam de largo, passam por cima, desviam e não necessitam da cruz. São os inimigos da cruz. Até mesmo evangélicos dentro da igreja, evangélicos nominais dentro das igrejas, que acham que são pessoas boas e que não necessitam do sangue que foi derramado na cruz. São inimigos da cruz. Inimigo da cruz é todo aquele que despreza o que Jesus fez por ele, o preço que foi pago. Toda pessoa que considera que é boa e que alcançará a glória final por sua bondade, por seus méritos. Todo aquele que acha que pelas suas obras, seus esforços alcançará a glória. Mas também os inimigos da cruz são os chamados libertinos. São aqueles que são representados pelos publicanos e meretrizes. São aqueles que vivem mergulhados no pecado. São aqueles que adulteram, se prostituem, que bebem, que fumam, que fazem tudo de errado e vivem no pecado e dispensam também a cruz. Também são os inimigos da cruz. Mas inimigo da cruz também são aqueles que fazem aquela oposição ferrenha. E eu me lembro agora dos muçulmanos, desse Estado Islâmico. Eles têm executado dezenas e dezenas, se não centenas ou milhares de cristãos, e eles ainda botam assim, o povo da cruz. Eles são inimigos da cruz. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não devemos ter ódio desses homens, mas nós devemos chorar por eles e orar por eles, porque o destino deles é a perdição. Não se deixe enganar pela aparência, irmão. Apareceu as fotos em todos os lugares na internet, e tem lá aqueles homens de preto, carregando aqueles, como o pessoal acha, os pobres coitados de laranja, os cristãos. E eles são os que estão no poder, são os violentos, os agressores, mas não se engane. Eles estão sujeitos à perdição e não aqueles que estão sendo executados. Eles, na verdade, é que estão em maus lençóis, eles que estão com sua vida arruinada. Irmão, inimigo da cruz de Cristo não está faltando nesse mundo. Eu estava lendo essa semana a Inglaterra, que já foi o maior berço dos maiores cristãos que já passaram por essa terra. Até há menos de 50 anos atrás ainda havia pregadores fiéis na Inglaterra. A Inglaterra ainda tinha um resto de igreja lá e de pregação fiel. Eu estava lendo recentemente, presta atenção nisso,
Um pregador ao ar livre foi condenado a pagar R$7.000 para um homossexual que ouviu a pregação dele. E quando ele estava pregando para uma multidão, ele citou Levítico, onde diz que o homossexualismo é abominação. E ao dizer que o homossexualismo era abominação, esse homossexual foi à justiça e conseguiu uma indenização de R$7.000 do pregador. E o juiz ainda disse: existem várias menções na Bíblia a respeito do homossexualismo, e esse homem escolheu uma mais ofensiva, poderia ter escolhido uma menos ofensiva. Uma assistente social trabalhando no hospital foi 9 meses suspensa do seu trabalho por evangelizar uma muçulmana. Na Inglaterra, hoje é proibido falar de Jesus no seu trabalho. O país que foi o berço da igreja, muitos séculos, 9 meses suspensa por tentar ganhar a alma de um muçulmano. Não falta inimigos da cruz, irmãos. Não falta inimigos da cruz. Um juiz inglês, conversando com outros juízes, batendo um papo com eles, não era nada oficial, conversando com eles, ele sendo cristão, ele disse: eu não sou a favor de casais homossexuais adotarem crianças. Isso foi levado às autoridades, esse juiz recebeu uma reprimenda oficial e vai ter que fazer um curso de adaptação e de respeito aos outros por haver expressado essa opinião. A perseguição religiosa está em todos os países e vai chegar no Brasil. Já está no Brasil, né? Você já vê movimentos aí que estão atacando a igreja e a Bíblia, mas isso vai aumentar. Por quê? Porque o mundo é inimigo da cruz de Cristo. Mas qual deve ser a nossa atitude? Raiva? Ódio? Guerra? Não. Amor, perdão e lágrimas. Lágrimas. Irmãos, nós queremos ser cristãos como Paulo foi. Nossa alma deve gemer pelas almas perdidas. Olha a descrição que Paulo faz delas. Versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles vivem para eles mesmos. A glória deles é para a confusão deles mesmos. Quer dizer, toda a recompensa que eles pensam que vão ter não vai acontecer. Eu gosto sempre de pensar naqueles homens que sequestraram os aviões para explodirem aquelas torres em Nova York, e eles pilotando o avião, e um com o outro, provavelmente já, irmão, força, porque em breve nós estaremos com Alá, com Maomé e com as 72 virgens, no céu, no paraíso. E assim que aquele avião explodiu, aquelas almas entraram no inferno. A glória deles é para a confusão deles, eles pensam que são salvos. É igual os nossos amados romanos, da igreja romana, que pensa que é a verdadeira igreja, e que pensam que estão salvos e não estão. O fim deles é a perdição, mas eles estão cegos, eles estão mortos, eles estão arruinados. E nós devemos chorar por eles. Nós devemos ficar incomodados, irmãos. Isso não sai da minha cabeça, eu tenho pensado nisso de dia, de noite, pensando numa forma de ganhar almas. Eu acho que a única forma realmente é ir para a rua. E a gente, se Deus permitir, a gente vai voltar para a rua. Eu quero estar na rua. Irmão, eu sei que... Preste atenção numa coisa. Quais são
O que desanima o crente? A gente sabe, as pessoas não querem ouvir essa palavra. As pessoas não querem o Jesus da Bíblia. As pessoas não querem se arrepender, não querem crer, não querem uma vida santa, não querem o Evangelho, não querem, mas não importa, elas precisam. Não importa se elas querem ou não, elas precisam. Então, nós que somos portadores da verdade, temos que levar a eles e pregar a eles, quer seja oportuno, quer não, como diz Paulo. Nós não temos que ficar esperando as pessoas quererem a palavra, nós temos que levar a palavra, pregar a toda criatura. Porque, irmão, não se engane, esse movimento evangélico que está acontecendo no Brasil é um movimento enganoso. Porque não é o movimento da cruz, é o movimento da coroa, da glória. Não de carregar a cruz, mas de receber recompensa, de receber bens, de receber cura, de receber prosperidade, de receber vitória. E não se engane, meu irmão, tente explicar o Evangelho para as pessoas na rua, que você vai entender que a maioria dos habitantes do Parque Flora, Nova Iguaçu e do Brasil nunca ouviram o Evangelho. Mas eu tenho planejado fazer um folheto muito claro do que é o Evangelho, e um folheto que, pela bênção de Deus, você vai poder usar ele para pregar para a pessoa na hora. É só você ler e explicar rapidamente o que significa, você vai poder pregar. Porque, irmão, se a gente for esperar as pessoas quererem o Evangelho, a gente não vai fazer nada. Quando Paulo pregava, ninguém queria o Evangelho. Ele ia às nações, ele era apedrejado, ele era expulso da cidade, ele era atacado. Muitos eram salvos pelo poder de Deus, porque pelas pessoas, nenhuma delas é salva. Mas Deus é poderoso para salvar. Então nós temos aqui em primeiro lugar um sentimento, uma dor, uma tristeza pelas almas perdidas. Mas em segundo lugar, nós vemos também no apóstolo Paulo uma grande alegria pela esperança da consumação da sua salvação. Olha o que ele fala no verso 20 e 21. Mas, quer dizer, esse mais é tão importante na Bíblia, irmão. Preste atenção nesse mais aí, quando tiver escrito mais. Ele vem falando da perdição, dos inimigos da cruz, da ruína, da incredulidade, mas, quer dizer, nós não temos nada a ver com isso, no sentido que nós não somos incrédulos, nós não somos inimigos da cruz, nós não vivemos para o nosso ventre, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, veja no final do verso 19, esses homens só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu. Então ele diferencia, gente na igreja que só pensa nas coisas terrenas, é inimigo da cruz, mas o verdadeiro crente, seu coração está na glória, sua prioridade é o céu, sua prioridade é juntar tesouros no céu e não na terra. Quem só pensa nas coisas terrenas, ainda não é um verdadeiro cristão. A nossa cidade está no céu e nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha a esperança de que ainda em vida, na vida dele, Jesus voltaria. E todo crente tem que ter essa esperança de que Jesus pode voltar na sua geração. É por isso que é um erro também teológico dessas igrejas que ficam dizendo assim, não, peraí, não, Jesus não pode voltar agora porque ainda não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo outro, não aconteceu aquilo outro, não aconteceu aquilo outro, precisa acontecer toda aquela lista para depois Jesus voltar. Isso é errado. Por que é errado?
porque a Bíblia manda a gente vigiar e orar e estar atentos para a volta iminente do nosso Salvador. Ah, mas e o anticristo? Pode já estar aí. Ah, mas e a besta do Apocalipse? Pode já estar aí. Inclusive a besta que subiu do mar e subiu da terra é interpretado como poder político e poder religioso. Então tudo já pode estar aí. Ah, o evangelho pregado a cada criatura, não está escrito criatura, está escrito nações. E desde o tempo bíblico que o apóstolo Paulo disse que o mundo conhecido já tinha ouvido o evangelho. Então todas as promessas podem já ter sido cumpridas e Jesus pode voltar hoje. Não fique esperando promessa cumprir, não, irmão. Jesus pode voltar hoje. E você tem que ficar nessa expectativa, ó, estou esperando o Salvador, estou esperando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele está esperando duas coisas. Paulo, estava esperando o arrebatamento. Transformará o nosso corpo. Ele está esperando Jesus voltar no céu e ele subir vivo para a glória e ter o seu corpo transformado, como ele fala em 1 Coríntios 15. Mas também, se Jesus não vier na nossa geração, como não veio na de Paulo, nós sabemos que morreremos, mas na sua vinda ressuscitaremos e receberemos também esse corpo glorioso. Irmão, olha só, cada palavra da Bíblia é importante. O versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, nosso corpo cansado, nosso corpo doente, nosso corpo frágil, nosso corpo limitado, para ser conforme o seu. Que pronome importante esse aqui. Conforme o seu corpo glorioso. O corpo que nós receberemos será o mesmo corpo, a mesma propriedade, a mesma glória, o mesmo poder do corpo de Cristo, glorificado. Então, irmão, olha só. Tem pessoas que falam assim. Muitas igrejas entraram nesse aspecto. Ah, essa igreja só fala de salvação. Tanta coisa para falar, não? Vamos fazer um congresso de autoestima. Vamos fazer um congresso de cura interior. Vamos fazer um congresso de libertação de maldições. Vamos fazer um congresso de família. Sim, importante pensar na família. Mas se todos na família forem salvos, verdadeiramente salvos, a família está curada. Salvação, irmão, é o tema da igreja. Leia o Novo Testamento, você vai ver salvação de ponta a ponta. E esses versículos todos estão falando de salvação. Ele se entristecia porque os ímpios não eram salvos, e ele se alegrava porque a igreja era salva. Tudo gira em torno da salvação. A salvação é o sol do nosso sistema solar. A salvação é o centro. Jesus Cristo desceu da glória e sangrou na cruz para salvar. E existem cristãos insensatos que dizem, esse negócio de salvação já conheço, já sou salvo, não tem outra coisa melhor não tem algo assim, um nível maior, mais profundo. É a salvação. Então se você for como Paulo, você se entristece pelos perdidos e você se alegra pelos salvos. Então, há uma dualidade na nossa vida. O nosso coração é tomado de tristeza e de alegria, ao mesmo tempo. E tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. O diabo é mestre do desequilíbrio e Deus, mestre do equilíbrio. Tem pessoas que se entristecem tanto pelos perdidos que perdem a alegria da sua salvação. Já vi gente assim.
A pessoa está cabisbaixa, está derrotada. O que foi? Minha família não é salva, eu tenho orado tanto, tanto, tanto. Ninguém é salvo na minha casa. A pessoa está acabada. Está errado. Está errado. A tristeza pela perdição do ímpio não pode afogar, abafar a alegria da tua salvação. Tem que ter os dois. Mas há também aquelas pessoas que se alegram tanto, e aí já é uma falsa alegria, tá? Se alegram tanto que esquecem o restante. E aí é que vem aquela história, a igreja sempre fazendo festa, e encontro, e evento, e isso, e aquilo, e só alegria, só vitória. E nunca param para pregar para o perdido, nunca param para interceder, para orar, para buscar, para chorar, para implorar para o perdido ser salvo. E uma coisa que aconteceu durante toda a história da igreja e está tornando a acontecer. As pessoas pensam assim: se eles estão na igreja, se frequentam a igreja todo domingo, se foram batizados, são salvos. São salvos. Para que eu vou pregar o evangelho aqui dentro da igreja? Tem que pregar lá na rua. Está todo mundo na igreja, todo mundo é salvo. Isso é a grande mentira que o diabo usou por todos os séculos. E aí o que acontece? Eu já li testemunhos de homens de Deus, grandes pregadores, que viveram a vida inteira perdidos. Eu conheço um, por exemplo, que até os 26 anos, ele nasceu na igreja, foi batizado quando era criança, foi professor de escola dominical, presidente de escola dominical, foi isso, foi aquilo, e aos 26 anos ele descobriu que ele era perdido. Agora notem uma coisa interessante: dentro da igreja em que ele vivia e as igrejas que ele visitava, ele nunca ouviu o evangelho. Nunca ouviu o evangelho, nunca. Por quê? Porque o inimigo cega a igreja e diz: não precisa pregar o evangelho porque todos são salvos. E aí as pessoas perecem dentro da igreja. Meus irmãos amados, nada garante que a gente é salvo senão um novo nascimento. Você pode ficar 300 anos numa igreja, ter todos os cargos da igreja, ser o grande pregador e ir para o inferno. Só aquele que nasceu de novo entrará na glória eterna. E se Deus me ajudar e me abençoar, e até quando Ele quiser, eu nunca vou desistir de pregar o evangelho. Porque nós precisamos dele todo domingo. Todo domingo. Mas, irmão, para aquele que tem a certeza da sua salvação, para aquele que sabe que é cristão, irmão, se alegra, espera, porque o teu Salvador está voltando, porque você há de ressuscitar com um corpo glorioso, e não duvide disso, porque está escrito aqui, no final do verso 21, como se Paulo antecipasse qualquer dúvida a respeito da ressurreição. Como é que Deus vai nos dar um corpo glorioso? Como é que nós vamos ressuscitar? Isso é impossível. Ele diz no verso 21 no final: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que frase poderosa, irmão! Nós servimos um Deus que tem um poder eficaz, um poder de sujeitar a Ele tudo e todos. Ele é o Senhor. Ele faz com que vivos e mortos dobrem os joelhos diante dEle. Ele ressuscita mortos. Todas as células, os átomos estão sujeitos à sua vontade. Toda a história humana está controlada por Ele. Todo o pensamento, toda a atitude está monitorada por Ele. E a sua vontade será feita. Ele é o Senhor. Ele vai sujeitar todos os seus inimigos debaixo dos pés do seu Filho.
Ele vai derrotar todo o mal e limpar o universo e lançar todo o mal e todos os inimigos da cruz no inferno. Um dia Ele criará novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça, onde não vai haver corrupção, não vai haver mentira, não vai haver idolatria, não vai haver covardia, não vai haver egoísmo, nem orgulho, nem egocentrismo, não vai haver vaidade, nem indiferença, nem frieza, nem maldade, nem impureza, onde só vai haver o bem. Ele é o Senhor. E nós, amados, temos que nos alegrar nisso. Nós fazemos parte desse plano. Nós vamos estar na bendita terra prometida. Nós vamos estar na glória futura. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Nós aguardamos o nosso Salvador. Irmão, nunca mais, eu espero em Deus que nunca mais você pense assim: volta não, Jesus, porque minha família ainda precisa ser salva. Não pensa assim não, irmão. Ora pela sua família, fala com eles, prega para eles, mas não impeça com a sua vontade, porque você nunca vai impedir, mas dentro da sua vontade, não impeça o retorno do teu Salvador, não, porque isso não é bíblico. A Bíblia diz que todo cristão anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo. O cristão verdadeiro nunca diz: não, espera eu conseguir isso, espera aquilo ali acontecer. Não. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Conhece a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. O que você acha que é venha o teu reino? Volta, Jesus. Jesus é o rei. Que o teu reino seja estabelecido na terra. Que o Senhor volte, que o céu se abra agora. Que os céus se abram agora e Ele volte. Porque Ele é mais importante do que tudo. Porque o mundo nunca vai estar preparado para a sua vinda. Porque o mundo nunca será salvo. Espera Jesus salvar o mundo. A Bíblia diz que Jesus vai salvar um povo dentre o mundo. O mundo está perdido. O mundo já é condenado e vai ser destruído. É por isso que nós devemos lamentar pelas almas perdidas. Mas ao mesmo tempo se alegrar com a nossa salvação. Isso não é egoísmo não, irmão. Tem gente que pensa: isso é egoísmo, só se preocupando com a sua salvação. Não, se você só se preocupa com a sua salvação, é egoísta. Mas você se alegra com a tua salvação e se preocupa com os perdidos. Mas não é egoísmo não, sabe por quê? Porque é você que vai estar no inferno ou no céu. Não é outro, é você. Então, com respeito à salvação e perdição, você tem que priorizar a você primeiro. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder sua própria alma, porque é você que vai sofrer eternamente, ou é você que vai gozar eternamente. Não tem gente que fala: não, é que, sabe como é que é a minha mulher, o meu filho, não, é você que vai estar lá diante de Deus, dando conta da sua vida. E é você, será que você está entendendo o que eu estou tentando passar para você? É você, meu querido, que vai sofrer eternamente ou gozar eternamente. É você. Não vai vir outro para sofrer por você ou para gozar por você, é você. Então você tem que priorizar a tua salvação e então pensar na salvação de todos os outros. E além desse mundo caído e perdido, existe algo maior e mais importante, que é o Senhor da glória. Então nunca fique pensando, nunca, irmão, faça mais isso. Jesus não volta não. Isso é antibíblico, isso não é oração de crente. O crente anseia, deseja e implora e sonha com a volta do seu Salvador. Paulo se entristecia pelos perdidos, se alegrava pelos salvos.
a gente aprende que a vida cristã verdadeira, ela toma o nosso interior de emoções. Não existe aquela pessoa fria, calculista, intelectual, que só tem a verdade aqui. Não. A verdadeira salvação, ela toma a gente de emoções, ela toma a gente de vida, ela contagia a gente, ela controla a gente, essa vida espiritual. Que assim seja com você, meu irmão, e que você ore, porque eu tenho uma contínua tristeza no meu coração, e não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho uma contínua tristeza no meu coração. As almas que entram aqui não são salvas, e ficam aqui, não são salvas, e poucos são salvos. Os que estão lá fora salvos, e o pior, os que estão no nosso meio e não demonstram um amor real e verdadeiro por Cristo. Uma dedicação, uma entrega, um amor ardente pelo seu Salvador. Isso é uma tristeza contínua no meu coração. Isso deve doer na gente, irmão. Deve doer. A tua família perdida, teus filhos perdidos, deve doer. A gente é tão duro de coração que a gente é capaz de ver um filho perdido e esquecer dele. Nunca abraçá-lo e falá-lo: meu filho, Jesus te ama. Esquecer, duros de coração que nós somos. Isso deve doer na gente, levar a gente a orar. Quantas vezes você ora pelo culto da noite? Quantas vezes você em casa fala: Senhor, estamos indo para o culto agora, Senhor, abençoa o culto, abençoa a pregação, porque, irmão, cada vez mais eu estou convencido, só o poder de Deus pode salvar uma alma. Não adianta quantos milhões de palavras eu já falei nessa igreja. Só Deus salva, através da palavra, mas tem que ter o poder da palavra, o poder do Espírito junto com a palavra. A unção de Deus tem que estar na palavra. Eu tenho essa tristeza, dor, e eu espero que eu não morra nesse jeito que eu estou aqui, não. Depois eu vou para o céu e vou me alegrar, mas no momento da minha morte, antes da minha morte, eu não sei como é que eu vou morrer, não, porque é muito triste ver igrejas lotadas pregando heresias, e igrejas pregando a verdade vazias. Ver milhares de pessoas aceitando Jesus nas igrejas, sendo chamadas de filho de Deus, sem nenhuma transformação, irmão. Sem nenhuma transformação em suas vidas. Ver esse povo evangélico brasileiro, a maior parte vivendo no pecado, dizendo que é crente. Muita tristeza no coração. Muita tristeza. Mas a alegria é que existem alguns salvos. Você não sabe como eu me alegro com a tua vida, irmão. Sabe como eu me alegro? E eu peço a Deus para que você fique firme, para que você persevere e não desista nunca. E eu vejo o poder de Deus na sua vida, porque eu vejo as coisas que te acontecem, mas você continua fiel, porque Deus sustenta você. E eu fico grato a Deus. Ao mesmo tempo que eu estou triste de ver as almas perdidas, mas eu estou feliz por ver você salvo. É muita alegria ver você aqui na igreja, você glorificando a Deus, vivendo uma vida muitas vezes extremamente difícil. Extremamente difícil. Deus vê a tua luta. É muita alegria, irmão. Irmão, persevera. Você é uma ovelha de Cristo, não desista. E não deixe o inimigo te afastar da igreja, não falte culto. Para de faltar culto, irmão. Para de chegar tarde na igreja. O Senhor tem muita coisa para fazer na tua vida.
Não deixa problemas, crises, frieza te afastar da casa de Deus, que a casa de Deus é extremamente importante. Eu estava ontem ouvindo uma mensagem daqueles 2 discípulos de Emaús, e quando foi que a vida deles mudou, que eles estavam arrasados, de repente eles ficaram felizes, quando foi que a vida deles mudou? Alguns dizem assim, foi quando eles descobriram que Jesus tinha ressuscitado. Não, não foi. Conversando entre eles, eles falaram assim, lembra que o nosso coração ardia, quando ele pelo caminho explicava a palavra? Foi quando a palavra foi exposta, explicada, que o coração deles ardeu. A palavra de Deus é poderosa, a pregação é poderosa, milagres podem acontecer. É por isso que é importante estar na igreja, porque a igreja é um lugar de milagre, e essa palavra é poderosa. Irmãos que estão desistindo, ouvem a palavra e são restaurados. Por isso que o diabo quer você em casa, por isso que o diabo quer você com a Bíblia fechada. Mas em nome de Jesus, erga-se, reaja, peça a Deus cura espiritual, renovação da fé. Não desista nunca, irmão. O Senhor te ama e morreu por você, sangrou por você. E Ele dá um valor para você muito grande. Não se misture no meio só não. Você é amado pelo Senhor. Você é amado por Ele pessoalmente. Ele olha para a tua vida, cuida de você, ama você. E Ele chora quando te vê se afastando. Fica firme, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Haveremos de vê-lo. Haveremos de ser glorificados. E aí, a gente vai cantar igual o Juliano Som. Vai valer a pena. Aquela música que ele canta. Vai valer a pena. Quando a gente chegar lá na glória, a gente vai dizer, valeu a pena. E eu teria feito muito mais. Teria carregado minha cruz muito melhor. Teria sofrido tudo. Porque valeu a pena. Fica firme, irmão. Que o Senhor te abençoe. Você se alegre com a tua salvação. Deus está falando a você, irmão. Se alegra com a tua salvação e não deixa que nada impeça você de servir o seu Deus. Nem enfermidade, nem crise no casamento, nem filho, nem família, nem trabalho, nem estudo, nem fracassos, nem vitórias, nem palavras de maldição, nem nada. Nada te impeça de seguir.